Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o Lucas, da comunidade evangélica Templo do Espírito Santo, e esse é mais um episódio da série A Luz da Palavra. O tema de hoje a ser abordado é Vida Espiritual. Peço que meus amados irmãos acompanhem a leitura junto comigo em a Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo traz uma explicação muito bem concedida sobre a graça em Cristo Jesus. No primeiro versículo ele deixa bem claro que nenhuma condenação há para aqueles a quais estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. A vida espiritual é extremamente importante, eu digo a principal, por isso devemos ter cuidado, porque o Deus a qual servimos é Espírito e só se chegamos a Ele em Espírito e em verdade. As alavancas principais para verdadeiramente buscarmos comunhão com o Senhor e ter vida verdadeiramente em Cristo Jesus é a palavra e a oração. Sem ela, completamente desfalecemos e nos tornamos mortos em nossas transgressões, nos inclinando para a carne. A palavra do Senhor ela deixa bem claro que a inclinação para a carne, quando se alimentamos da carne, criamos inimizade contra Deus. Não conseguimos ter comunhão com Deus se estamos inclinados para a carne. Por isso é necessário a meditação na palavra do Senhor. Por isso é necessário a oração, seja da tua forma do mais sincero, mas com o coração quebrantado. Porque o Senhor não rejeita a oração daquele a qual tem um coração quebrantado para se achegar a Deus. Primeiramente, com arrependimento. Meus irmãos, nesse tempo de crise, é necessário colocarmos regras espirituais para estarmos com o Senhor. É necessário, primeiramente, a atenção, segundo, o equilíbrio e terceiro, o foco. A atenção para que não fiquemos despercebidos, porque se estivermos despercebidos, não teremos verdadeiramente comunhão com o Senhor. Quando não temos a atenção com aquilo que é do Senhor conosco, o porquê Ele teria atenção conosco se não temos nem ao menos com as coisas a qual Ele nos ordenou e até mesmo colocou em nossas mãos para que pudéssemos fazer em Teu nome, para a Tua honra e Tua glória. Mas também é necessário o equilíbrio. Muitas vezes nos sujeitamos o dia inteiro em entretenimento, naquilo que não nos acrescenta e não nos alimenta em nada. E não temos o equilíbrio, deixamos sempre as coisas do Senhor para a última hora e não para a primeira. Por isso também é necessário o foco. O foco é retidão em Cristo Jesus. Porque se olharmos para a esquerda, se olharmos para a direita, enfraquecemos. Mas se tivermos o foco da alimentação do Espírito, verdadeiramente se manteremos firmes e vivos em Cristo Jesus. Lembre-se, Deus é Espírito, Deus não é carne. Por isso, Deus sendo Espírito, se achegamos a Ele apenas em Espírito e em verdade. Meus irmãos, em Salmos 50, versículo 23, a palavra do Senhor é bem clara conosco. Estarei lendo junto com os meus irmãos. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que bem ordena o teu caminho. É uma passagem muito forte, mas que verdadeiramente fala grandemente conosco. Aquele que bem organiza e bem ordena o teu caminho em Cristo Jesus. Ao levantar, tire um tempo devocional com o Senhor. Ao levantar, converse com o Pai, ore e separe o dia inteiramente ao Deus Todo-Poderoso a qual servimos, o Deus da Palavra. Não o Deus ao qual imaginamos, mas o Deus da Palavra. Por isso é necessário não levantar em todo tempo, em todo instante, estar com os pensamentos voltados aos céus. Porque se não estivermos com os pensamentos lá, nos corrompemos. Porque se não estivermos ligados ao trono do Senhor, caímos em tentações e em ciladas. Por isso que a palavra do Senhor é bem claro que aquele que estiver firme, se mantenha firme. Mas é bem claro que aquele que estiver espiritualmente em Deus, não pela carne, porque pela carne não se achegamos a Deus. No capítulo 8 de Romanos, novamente no versículo 1, é uma passagem muito forte, mas que muitas vezes deixamos passar desapercebidos. Mas sabe por quê?
porque não prestamos atenção. Peço que meus amados irmãos medite. Portanto, nenhuma condenação há. A igreja é absolvida da ira de Deus. A igreja não passará pelo juízo da ira de Deus, porque o Senhor Jesus tomou o cálice da ira de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão, não na igreja, estão em Cristo Jesus. O santuário do Senhor nos torna um lugar onde cultuamos ao Deus vivo, ao Deus que vive para sempre, ao Deus que ressuscitou dos mortos para nos salvar e nos justificar. Mas para frente ele é bem claro, mas que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Se você se encontra inconstante ou até mesmo fraco, coloque regras na sua vida espiritualmente, porque assim você se achegará a Deus. Você irá entender que não é como uma obrigação, mas você terá mais e mais sede e ver o quão é o privilégio de se alimentar do teu espírito. Lembre-se, sem a palavra e sem a oração, não podemos ter intimidade e se achegar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé a gente consegue na meditação da palavra, onde verdadeiramente conhecemos o Deus da Escritura. Já encerrando, meus amados irmãos, a nossa alma, quando se alimentamos do Espírito, tem mais sede ainda de Deus, quando verdadeiramente nos devocionamos, tiramos tempos devocional ao Senhor. Cuidado com o entretenimento, cuidado com a inclinação da carne, mas se alimente do Espírito, se alimente do Senhor. Desde já, eu deixo o meu muito obrigado. Eu peço que meus amados irmãos curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, nos adicione no Facebook, nos siga no Instagram, para que a luz da palavra venha se achegar às demais pessoas e assim o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Que Deus os abençoe.